A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de novo juntos para meditarmos na palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio dos seus parentes, na sua vizinhança. Que você desfrute da paz do Senhor. Hoje eu quero meditar num texto, como estou lendo Isaías, os textos afloram. E eu quero meditar no texto de Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 5. Vou fazer um resumo da leitura. Diz assim o texto: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Diz a mais abaixo: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Continuando lendo o texto até o versículo 12. Ai daquele que contende com seu Criador. Ai daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Esse texto é muito forte. Ele está falando de um homem. O texto está falando do rei Ciro, que Deus tinha levantado para salvar Israel. Um homem que não pertencia à nação, um homem gentil, mas que Deus transformou seu coração para que ele levantasse a nação de Israel, livrasse a nação de Israel. Um homem que fez com que a história da humanidade mudasse para um outro plano. Mas eu não quero falar do texto no ponto de vista político, no plano político, não. Mas quero meditar nas palavras de como Deus vê a atitude do homem em relação à sua soberania. Os homens se rebelam contra a soberania de Deus, como se fossem seus donos. Mas Deus não tem dono. Muitos querem ter posse de Deus, dizer que Ele vai fazer isto, fazer aquilo, Ele vai responder assim, eu sei mais, e contendem sobre essa posse, que eu posso manipular a Deus. Mas aqui o texto diz: ai daquele que contende com o seu Criador. O homem pretende ter ascendência sobre Deus, crescer acima de Deus, contendendo com Ele, para dizer para Deus o que Ele deve, o que não deve fazer, que Ele deve agir assim ou daquela outra maneira. E nós fazemos isso no nosso dia a dia. E muitas vezes, não conhecendo ou não temendo essa soberania, fazemos isso sem perceber. Reclamamos da natureza, reclamamos das coisas que Deus criou, vivemos dizendo: ai, como chove, não para mais de chover, quanta chuva, não aguento mais tanta chuva. Ou quanta seca, como o tempo está seco, não para mais essa seca, não aguento respirar. Porque Deus não impede os terremotos, os tsunamis que matam tanta gente? Porque tem que ser assim, as pestes, os vírus. Criticamos a natureza que Deus criou. Criticamos também a vida social, porque Deus não se mexe, porque Ele não age, porque Ele não impede. Tantas injustiças que nos afligem, tantos crimes, tanto mal que se levanta todo dia e Deus não faz nada. Deus não faz nada para impedir o mal. Ele não se impõe sobre o homem ímpio, que pratica tanta impiedade, prejudicando os mais pobres, pisando nos mais pobres, desfazendo o que é reto, trocando a retidão pela injustiça, porque Deus não age. E da vida espiritual, também fazemos isso. Sobre as nossas orações, murmuramos também, nos esquecemos da soberania de Deus e dizemos: para que eu tenho que orar? Deus não responde. Os céus são de bronze, parece que nada acontece, a resposta nunca vem, como se Deus fosse surdo à minha voz. Ou quando Ele responde, não é aquilo que eu desejava, não é aquilo que eu esperava, não é aquilo que eu pedi, da maneira que eu pedi. O que é isso? É o homem arvorando-se, levantando-se em dono de Deus, impondo-lhe uma solução. Ele tem que fazer o que eu quero. Encostando Deus na parede, como faz um assaltante. Pega um revólver, coloca no seu peito e ameaça você. Ou você me dá a bolsa, o celular, ou você morre. E assim nós fazemos com Deus. Ou você me dá a bolsa ou a vida. Nós fazemos isso com Deus. Uma situação
que chega a ser mesmo ridícula. É como diz Isaías, é como se o embrião que se desenvolve no útero de uma mulher e se torna num feto, e esse feto cresce e chega o momento de nascer. Imagine a mãe na hora do parto, no momento de dar à luz, naquela angústia, naquela dor, e o bebê dentro do seu útero diz: eu não quero nascer agora. Não sou a favor do meu nascimento, eu não pedi para nascer agora, eu não vou nascer. Isso seria mesmo ridículo. Tão ridículo quanto dizer que Deus não pode fazer o que Ele quer fazer. É como barro querendo fazer de artista, passar como artista, e reclamando do oleiro e dizendo: por que me fazes assim? Ou por que me fizestes assim? Paulo diz isso também no Novo Testamento. Ele fala essa mesma imagem que Isaías usou no capítulo 45, ele fala em Romanos, capítulo 9, versículos 20 e 21. Diz assim o texto de Paulo: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Paulo está falando sobre isso, que a natureza que ressente de muitos males, e muitos deles são causados pelo próprio homem. Que a natureza foi agredida pelo homem, todos nós sabemos, isso é um fato. Que há muito descaso também na vida social, tragédias, mortes, crimes, também ninguém pode negar. Mas tem uma coisa que não podemos nos esquecer: o culpado por estas situações incômodas, tragédias, não é Deus, mas o homem. O homem é culpado. O homem porque pecou, e o pecado transformou tudo, até a natureza, até a matéria. Gênesis fala isso no capítulo 3, no versículo 17 e 18. Diz assim: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se. É o que o texto diz em Gênesis. A natureza foi transformada. A terra, depois do primeiro pecado, ficou maldita. E a partir daí começou a hostilizar o homem, a devorar o homem. E quanto à vida social, à vida comunitária, os choques também são muitos. Mas a coisa é uma só, a causa é uma só: o pecado. Crimes, guerras, vícios, o mais forte pisando o mais fraco, essa luta que nós vemos no nosso dia a dia, Deus não tem culpa de nada. O homem é culpado. O homem quer assim, então assim é que é. Porque o homem quer assim, as coisas acontecem assim. Por quê? Porque Deus deu ao homem liberdade, o livre arbítrio. E como Deus lhe deu essa liberdade, Deus respeita, Deus não o violenta e deixa ele agir com essa liberdade. Mas a liberdade que Deus deu ao homem que ele criou à sua imagem e semelhança, essa liberdade coexiste com responsabilidade. O homem é responsável. E haverá um fim. Haverá um tempo de julgamento. Nesse tribunal de julgamento, Deus será um juiz que julgará retamente, que fará justiça. O homem será julgado por sua liberdade e a sua responsabilidade. É por aí que Deus vai julgar cada um. Então, ou nesse tempo, ficará bem explícito a soberania de Deus, de que Ele é soberano e que Ele sabe de todas as coisas, que Ele não tem dono, mas é dono de todas as coisas. Ele é dono do homem, Ele é dono da minha vida, Ele é dono da sua vida, Ele é dono de tudo. Ninguém é dono dele.
Ele é Deus, Ele é Senhor. O homem é servo, é isso que o homem é. Deus é o oleiro, o homem é o barro. Então não queira, pois, o servo ser mais do que o Senhor, nem o barro mais do que o oleiro. O barro é a matéria, Deus é a mão de obra. Então, se é assim, aprendamos a nos submeter aos desígnios de Deus, à sua soberania. Jesus nos ensinou isso quando os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Queremos orar da maneira correta, ensina-nos a orar. E ele ensinou a eles a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. E num trecho diz assim: seja feita a tua vontade. E quando Jesus orou no Getsêmani, ele orou exatamente assim: seja feita a tua vontade. O Filho de Deus se submeteu à soberania de Deus. Deus não tem dono, mas Ele é dono. Ele é dono da minha vida, da sua vida, Ele é dono. Dele é a soberania e é a Ele que nós temos que nos submeter. Fiquemos com esta palavra.